Esse vídeo é para você que é empresário e acorda às 5 da manhã, trabalha 12 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas por dia e não tira o fim de semana para sua família. Esse é um vídeo que vai te mostrar o que você está fazendo de errado e o que você pode fazer de certo para que isso pare de acontecer na sua vida e você consiga ter mais tempo para sua família e ter mais tempo para cuidar do que é mais importante para você. Talvez um tempo de qualidade com sua família, talvez algum tipo de momento especial que você possa proporcionar para os seus filhos, e isso é muito importante. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 coisas que você está fazendo errada, que você precisa corrigir urgente no seu negócio, para que você não seja um refém da sua própria empresa. A primeira coisa que eu tenho que desmistificar na sua mente é a cultura do trabalho duro. Talvez essa cultura não vem de hoje, vem dos seus antepassados, do seu pai, do seu avô, que dizia sempre: o olho do dono é o que engorda o boi. E talvez isso soe como uma frase que não deveria soar, ou pelo menos nós não deveríamos interpretar dessa forma. Que é, quando a gente fala o olho do dono que engorda o boi, os nossos antepassados nos dizem que se a gente tem uma empresa, a gente tem que estar dentro dessa empresa todos os dias, a gente tem que acompanhar todos os processos, a gente tem que fazer tudo, porque senão vai acontecer alguma coisa errada. E aí não é bem assim, né? Vamos desmistificar isso para que nós conseguimos delegar funções. A gente precisa sim acompanhar. Não é uma coisa que a gente tem que fazer e deixar a mercê para qualquer pessoa cuidar ou qualquer pessoa executar algum tipo de serviço. Nós precisamos observar. Mas tem algumas coisas que a gente pode delegar. Talvez fazer um documento que seja simples e você vai gastar tipo 30, 20 minutos dentro daquele documento que você poderia passar para outra pessoa. Se é um padrão, se o seu negócio já faz isso, você sempre executa o mesmo documento, alguma outra pessoa pode fazer isso, concorda comigo? E aí, claro, se é um documento importante que você precisa revisar, você passa para a pessoa fazer toda a parte difícil, que é preencher todo o documento. Você vai observar e verificar se foi feito da maneira correta e você vai corrigir. E aí, assim você consegue criar uma cultura que você vai fazer processo dentro da sua empresa que vai conseguir que essa empresa seja uma empresa bem reconhecida e que você consiga criar alguns processos que são importantes, como terceirizar algumas coisas, colocar governanças, como um coordenador, um supervisor, um gerente dentro daquele departamento, para que você consiga cada vez mais filtrar e você consiga trabalhar 2 horas por dia, 6 horas, 7 horas por dia, e você tenha mais vida, né? Vamos se dizer, com a sua família, com todo o processo que você criou dentro do seu negócio. E aí tem um dado muito importante que eu queria trazer para vocês, que talvez muitos empresários não sabem, ou até mesmo você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é empresário, mas deseja iniciar, 70% dos empresários trabalham mais de 60 horas por semana. Ou seja, hoje a carga horária no Brasil é 44 horas. O empresário trabalha 60 horas por semana. 70% dos empresários. 45% relatam exaustão constante. 45% dos empresários relatam que sofrem constantemente de exaustão, não conseguem dormir, depressão, ansiedade. E aí nós temos apenas 30% dos empresários que conseguiram atingir seus objetivos financeiros. E vocês acham que esses empresários são os que trabalham 60 horas semanais? Não. Esses empresários são os empresários que conseguiram criar processos dentro da sua empresa. E não é aquele empresário que trabalha de forma dura e que pensa que apenas o seu negócio apenas ele consegue executar as coisas dentro do seu negócio. É aquele empresário que terceiriza algumas coisas que não são tão importantes e que podem ser terceirizadas. E aí ele consegue focar no que é mais importante para ele. Ele consegue focar no negócio dele, ele consegue focar na vida pessoal dele. E aí isso é muito importante. Agora eu vou te mostrar as 4 armadilhas da cultura do trabalho duro. Essas armadilhas fazem com que você fique preso em um loop infinito. A ilusão de produtividade. Essa é uma ilusão que afeta milhares de pessoas. Essa ilusão é você ter 50 e-mails respondidos, você ter 8 reuniões agendadas e você ter 20 tarefas riscadas na sua lista. Essa ilusão, ela parece que você é produtivo, mas na verdade você está em um loop infinito, fazendo coisas que você poderia terceirizar em passar para algumas pessoas que poderiam resolver essas coisas que estão na sua agenda, que parece ser urgente, mas na verdade não é urgente. Tem um livro que eu não concordo muito com alguns princípios e eu acho que é quase impossível a gente conseguir trabalhar 4 horas semanais. Mas ele traz algumas coisas que é interessante e que resolvem isso aqui. Tipo, se a gente tem 8 reuniões agendadas,
Será que essas 8 reuniões que estão agendadas podem ser resolvidas de forma mais fácil por um e-mail ou por alguma coisa nesse sentido? Será que esses 50 e-mails precisam ser resolvidos e respondidos naquele dia? Ou talvez você consiga deixar um dia para você responder todos esses e-mails? É alguns pontos de armadilha que nós ficamos num loop infinito e passamos mais tempo na empresa do que em casa. O segundo é o vício de urgência. Tudo é urgente, tudo é apagar fogo. Às vezes tem uma impressora queimada na sua empresa, ou alguma configuração, e você precisa correr para apagar esse incêndio. Mas por que você não chama o departamento de TI? Ou por que você não delega para outro colaborador que consegue resolver isso? Senso de urgência é uma das coisas que viciam ainda mais o empresário para que ele fique tentando resolver tudo e tentando apagar o fogo de forma emergencial. Mas na verdade é uma coisa simples que qualquer pessoa conseguiria resolver. O sofrimento é a quarta armadilha. O empresário fica sofrendo pelo futuro. O empresário tem um mês de uma folha de pagamento de R$ 1 milhão, uma folha de pagamento de R$ 2 milhões, e aí ele fica tentando pensar como ele vai conseguir resolver isso e não consegue dormir, causa síndrome de ansiedade, depressão. E aí muitos empresários passam por isso. Então você precisa resolver isso para que você não fique pensando nisso. Quando você é uma atividade muito interessante que você pode fazer. Quando você sai da sua empresa, deixe tudo na sua empresa. Quando você chega em casa, pense apenas o que você vai fazer com a sua família e não na sua empresa. Porque amanhã, quando você chegar nela, você consegue ter mais ideias, você consegue pensar em algumas coisas que podem ser resolvidas e que você consegue resolver de forma bem assertiva. Uma coisa que é muito interessante, que é a quarta armadilha, é confundir movimento com processo. Processo é uma coisa, movimento é outra. Às vezes você se movimenta para fazer alguma coisa, isso não é processo. Processo é aquilo que está documentado, é aquilo que está delegado para algumas pessoas, é aquilo que já tem a pessoa destinada para executar aquilo. Isso é um processo. Agora, só você se movimentar e ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, isso não é processo. Isso é apenas movimento. Então nós podemos ver que não é trabalho duro que faz o seu negócio crescer, é trabalhar da maneira correta, é trabalhar do jeito certo, é definir identidades e processos que podem corrigir o nosso negócio, fazer com que o nosso negócio cresça. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui abaixo se você vai implementar ou se você já está preso em alguma dessas armadilhas, quais das armadilhas você está preso e qual que você vai corrigir nos próximos dias para que sua empresa consiga ter processos e você consiga criar uma empresa que seja escalável e duradoura. Então, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outra pessoa que também precisa ver esse vídeo e resolver algumas dores que estão causando armadilha e que ela está em um loop infinito dentro da empresa dela.